Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O primeiro capítulo da segunda epístola a Timóteo abre aquela que é amplamente considerada a carta mais emocionante e pessoal do apóstolo Paulo, escrita de dentro de uma masmorra romana fria, ciente de que sua execução estava próxima. Neste tom de despedida e legado, Paulo se dirige a Timóteo, seu amado filho, expressando uma profunda saudade e relembrando com gratidão a fé sincera que habitava no jovem pastor, herdada de sua mãe e de sua avó. Esta introdução serve como um poderoso sopro de coragem e resiliência, onde o apóstolo exorta seu discípulo a reacender o dom de Deus e a não se envergonhar do testemunho de Cristo nem das algemas de seu mentor, lembrando de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Timóteo 1 do livro de 2 Timóteo da Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Encorajamento a Timóteo. 3 Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. 4 Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. 5 Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 6 Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 8 Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 9 Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 10 Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 11 Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. 12 Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 13 Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 14 Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 15 Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. 16 O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. 17 Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 18 Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento.
o legado da fé, a coragem no sofrimento e a fidelidade ao Evangelho. O capítulo 1 de 2 Timóteo inaugura a última e mais emocionante carta escrita pelo apóstolo Paulo. Redigida de dentro de uma masmorra fria em Roma, sob o governo do imperador Nero, Paulo sabe que sua execução está próxima. Diante do abandono de muitos amigos e da solidão da prisão, ele escreve ao seu amado filho Timóteo com o coração de um pai espiritual que deseja passar o bastão da liderança, encorajando o jovem pastor a vencer a timidez e a permanecer firme no sofrimento pelo Evangelho. O tema central deste capítulo é: a herança de uma fé sincera e o espírito de poder concedido por Deus devem nos capacitar a vencer a vergonha e o medo, guardando o depósito do Evangelho mesmo diante das maiores aflições. Primeiro, a herança familiar e a chama do dom de Deus, versículos 1 a 6. O que Paulo está ensinando? Paulo inicia apresentando-se como apóstolo pela vontade de Deus, fundamentado na promessa da vida eterna em Cristo, e saúda Timóteo com profunda afeição. O apóstolo expressa sua imensa gratidão a Deus por Timóteo, mencionando que ora por ele constantemente, noite e dia. Paulo revela sua sensibilidade ao lembrar-se das lágrimas de despedida do seu discípulo e manifesta o desejo ardente de revê-lo. Ele traz à memória a fé não fingida, sincera e autêntica de Timóteo, destacando que essa mesma piedade habitou primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Com base nessa raiz espiritual, Paulo exorta com uma metáfora marcante: reavivar ou manter viva a chama do dom de Deus que receberá por meio da imposição de mãos apostólicas. A lição espiritual principal. O ambiente familiar focado na palavra é um solo fértil para o desenvolvimento de uma fé autêntica, mas cada geração é responsável por zelar e manter aceso o seu próprio fogo devocional e ministerial. Aplicações práticas. 1. Valorizar o legado familiar. Pais e avós devem investir tempo transmitindo uma fé genuína aos filhos e netos através do exemplo diário e do ensino bíblico. 2. Reavivar o dom espiritual. Se você sente que sua vida espiritual ou seu ministério está esfriando, busque a Deus em oração e leitura da palavra para reacender o zelo pelas coisas do reino. 3. Orar pelos amigos e líderes. Devemos cultivar o hábito paulino de interceder constantemente pelas pessoas que Deus colocou sob o nosso cuidado ou ao nosso lado na caminhada. Compreensão no Antigo Testamento. A menção de Paulo ao ensino da fé que passa de avó para mãe e de mãe para filho reflete fielmente o mandamento do Shema em Deuteronômio 6:6-7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Segundo, o espírito de poder e a vocação da graça, versículos 7 a 11. O que Paulo está ensinando? Para combater o desânimo e o medo que ameaçavam o ministério de Timóteo diante das perseguições, Paulo faz uma declaração teológica de autoridade. Deus não nos deu espírito de covardia, timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Sabendo disso, o jovem pastor não deveria se envergonhar de testemunhar sobre o Senhor, nem de se associar a Paulo, que estava preso. Pelo contrário, Timóteo é intimado a sofrer junto com o apóstolo pelo Evangelho, sustentado pelo poder divino. Paulo resume o plano da salvação. Deus nos salvou e chamou por uma determinação soberana e por sua graça eterna, concedida antes dos tempos eternos e manifestada em Jesus, que tornou inoperante a morte e trouxe a imortalidade à luz. A lição espiritual principal. O medo e a covardia não procedem de Deus. O Espírito Santo nos capacita com força para o sofrimento, amor para com o próximo e equilíbrio mental para enfrentar as crises. Aplicações práticas. 1. Rejeitar o medo paralisante. Diante de pressões sociais, crises de ansiedade ou perseguições por causa da fé, lembre-se de que o Espírito que habita em você é de poder. 2. Não se envergonhar da cruz. Devemos nos posicionar com ousadia no trabalho, na escola ou nas redes sociais, assumindo a nossa identidade cristã sem vergonha. 3. Descansar na soberania da graça. A salvação não depende dos nossos méritos ou obras, mas foi planejada por Deus para nós desde a eternidade. Compreensão no Antigo Testamento. O encorajamento de que Deus concede poder para vencer o medo assemelha-se à palavra do Senhor ao profeta Isaías. Em Isaías 41:10, o Criador conforta o seu povo. Não tema, porque eu estou com você. Não fique desanimado, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Sim, eu o ajudarei. Sim, eu o sustentarei com a destra da minha justiça.
Terceiro, a certeza da fé e a proteção do modelo doutrinário, versículos 12 a 14. O que Paulo está ensinando? Paulo usa sua própria situação na prisão como um exemplo prático. Ele está sofrendo dores e humilhações físicas, mas declara convictamente: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. O apóstolo expressa total segurança de que Deus é poderoso para guardar o seu depósito, seja a vida de Paulo, sua alma ou o próprio ministério, até o dia do juízo. Ele ordena que Timóteo use a fé e o amor para reter o modelo, padrão, da sã doutrina que aprendeu com ele. Por fim, o apóstolo enfatiza que esse precioso depósito da verdade bíblica deve ser guardado e protegido não por força humana, mas por meio do Espírito Santo que habita na Igreja. A lição espiritual principal. A estabilidade do cristão no sofrimento não nasce de uma autoconfiança intelectual, mas de um relacionamento íntimo de confiança com a pessoa de Deus e do apego fiel às verdades bíblicas. Aplicações práticas. 1. Conhecer a Deus pessoalmente. Nossa fé precisa ir além de regras religiosas. Precisamos saber, por experiência e relacionamento, em quem temos crido para resistir aos dias maus. 2. Seguir o modelo bíblico. Não devemos inventar novas teologias ou seguir modismos. Nossa missão é reter o padrão das Escrituras com amor e equilíbrio. 3. Depender do Espírito Santo. A preservação da verdade e a nossa santidade diária dependem da nossa submissão ao Consolador que mora em nós. Compreensão no Antigo Testamento. A certeza inabalável de Paulo na fidelidade de Deus mesmo em meio à dor reflete a teologia de Jó. Em Jó 19:25, no ápice do seu sofrimento material e físico, Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, demonstrando a mesma confiança na proteção final do Senhor. 4. O contraste entre o abandono e a fidelidade de Onesíforo, versículos 15 a 18. O que Paulo está ensinando? Paulo encerra o capítulo expondo a triste realidade humana do seu aprisionamento. Ele relata que quase todos os líderes da província da Ásia o abandonaram no momento em que ele mais precisava de apoio, citando nominalmente Fígelo e Hermógenes como exemplos dessa dolorosa deserção. Contudo, em forte contraste, o apóstolo destaca a fidelidade heroica de Onesíforo. Paulo clama para que o Senhor conceda misericórdia à família desse irmão, pois Onesíforo frequentemente reanimou o apóstolo e não se envergonhou de suas algemas. Ao contrário dos outros, quando Onesíforo viajou a Roma, procurou por Paulo diligentemente por todas as prisões até encontrá-lo, tendo também um histórico de profundos serviços prestados à igreja em Éfeso. A lição espiritual principal. A verdadeira amizade e a lealdade cristã se manifestam na hora da crise e da humilhação, quando decidir apoiar os que sofrem exige sacrifício e coragem pessoal. Aplicações práticas. 1. Apoiar os que sofrem. Não abandone seus amigos, pastores ou familiares quando eles estiverem enfrentando desertos espirituais, doenças ou crises financeiras. Seja aquele que traz refrigério. 2. Ser diligente no cuidado. Assim como Onesíforo procurou Paulo até achar, devemos ter a iniciativa de ir ao encontro de quem precisa de socorro e pastoreio, sem esperar que nos peçam. 3. Superar o medo do julgamento social. Não se envergonhe de estar perto de pessoas que o mundo rejeita ou critica por causa do Evangelho. Compreensão no Antigo Testamento. A amizade corajosa e sacrificial de Onesíforo com Paulo ilustra perfeitamente as máximas de sabedoria clássica de Israel. Provérbios 17:17 declara que o amigo ama em todos os momentos e um irmão nasce na hora da adversidade, definindo a lealdade testada na dor como a maior marca de um relacionamento verdadeiro. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a fé autêntica deve ser cultivada na família, mas cada indivíduo precisa reavivar diariamente o dom e o chamado que Deus lhe confiou. Segundo, Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio, desfazendo o medo e nos chamando para uma vocação santa baseada puramente na graça eterna. Terceiro, diante do sofrimento, a nossa segurança repousa no conhecimento pessoal de Deus e no zelo em guardar a sã doutrina pelo poder do Espírito Santo. Quarto, enquanto muitos escolhem o caminho do abandono por medo da perseguição, o cristão deve imitar Onesíforo, servindo de refrigério e consolo aos que sofrem por Cristo. Reflexão espiritual final. 2 Timóteo 1 nos convida a descer até a masmorra de Roma para aprender o que realmente importa quando tudo mais nos é tirado. Paulo não está preocupado com sua reputação, com seus bens materiais ou com sua dor física.
Sua única obsessão é garantir que a lâmpada do Evangelho continue acesa na geração seguinte através da vida de Timóteo. O apóstolo nos lembra de que fomos selados com um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não há espaço para o complexo de inferioridade ou para a vergonha na vida de quem foi alcançado por uma graça planejada antes da fundação do mundo. Se o próprio Jesus quebrou o poder da morte, o que nós temos a temer? Que você possa responder a essa leitura examinando suas bases espirituais. Olhe para a fé sincera de quem o antecedeu, limpe as cinzas do seu coração e sopre novamente o dom que Deus colocou em suas mãos. Seja um onesíforo na vida daqueles que estão caídos ou isolados. E nas horas em que as pressões da cultura ou o medo do sofrimento baterem à sua porta, declare com a mesma ousadia do velho apóstolo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar a minha vida até o fim. Vou te explicar 2 Timóteo 1 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: o chamado à coragem, a preservação da sã doutrina e a fidelidade no sofrimento. O testamento espiritual de Paulo pastoreando o coração de seu sucessor em tempos de abandono. Primeira parte: afeto parental e o legado da fé familiar, versículos 1-5. Versos 1-2, Paulo, apóstolo, segundo a promessa da vida, a Timóteo, meu amado filho. Significado: esta é a última carta de Paulo antes de ser martirizado. Preso em uma masmorra fria em Roma, ele escreve com profunda afeição a Timóteo, seu principal discípulo, chamando-o de amado filho e desejando-lhe não apenas graça e paz, mas também misericórdia, um bálsamo necessário para o peso do ministério que o jovem enfrentaria. Versos 3-5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice. Significado: Paulo ora por Timóteo noite e dia, lembrando-se das lágrimas de tristeza que o jovem chorou na última despedida deles. Para reanimar o amigo, o apóstolo traz à memória a herança espiritual dele, uma fé sincera, sem máscaras, não fingida, transmitida de forma geracional por sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Ligação com o Antigo Testamento. A transmissão da fé por meio das gerações familiares, de avós e pais para filhos, cumpre a ordenação máxima do coração da aliança hebraica descrita no Shema em Deuteronômio 6:6-7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará sentado em sua casa. Embora o pai de Timóteo fosse um grego não crente, Atos 16:1, o ensino materno fundamentado nas escrituras do Antigo Testamento moldou o caráter do rapaz desde a sua infância. Segunda parte: o antídoto contra o medo e o peso do testemunho, versículos 6-8. Verso 6. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Significado: diante do medo e das pressões externas, os dons espirituais podem ficar dormentes ou esfriar. Paulo usa a metáfora de um braseiro. Timóteo precisava soprar e atiçar as brasas do chamado de Deus para que o fogo do ministério voltasse a arder com força total. Verso 7, versículo-chave: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Significado: o medo paralisante, o receio da rejeição e a timidez ministerial não têm origem em Deus. O espírito que o Senhor derrama nos crentes produz um tripé indestrutível: poder para enfrentar as oposições, amor para servir as pessoas sem amargura e equilíbrio, ou moderação, mente sã, para tomar decisões lúcidas em tempos de crise. Verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Significado: ser associado a um prisioneiro do Império Romano trazia vergonha social e risco de morte. Paulo desafia Timóteo a romper com a barreira do constrangimento social e a aceitar o convite para sofrer pelo Evangelho, sabendo que a força para aguentar a dor não vem do homem, mas do poder do próprio Deus. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento de não ter medo e se revestir de coragem diante dos inimigos ecoa o chamado de Deus a Josué na transição de liderança após a morte de Moisés: seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. Timóteo, enfrentando uma transição parecida devido à morte iminente de seu mentor Paulo, precisava da mesma firmeza dos antigos líderes de Israel. Terceira parte:
O Evangelho da vida e a certeza do depósito, versículos 9 e 14. Versos 9 e 11. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele tornou inoperante a morte. Significado. Paulo faz um resumo da teologia da salvação, soteriologia. Fomos resgatados não por mérito, desempenho ou boas obras, mas pelo plano eterno e soberano de Deus estabelecido antes da criação do tempo. Cristo executou esse plano vindo à Terra, derrotando o poder paralisante da morte e trazendo a imortalidade ao conhecimento humano por meio do Evangelho. Verso 12. Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Significado. Paulo está algemado, mas totalmente seguro. Ele não diz eu sei no que tenho crido, uma teoria ou doutrina física, mas sei em quem tenho crido, uma pessoa real. Ele tem a convicção absoluta de que Deus é plenamente capaz de proteger a sua vida, a sua alma e o fruto do seu trabalho, o depósito, até o dia do julgamento final. Versos 13 e 14. Retenha o modelo da sã doutrina, guarde-o por meio do Espírito Santo. Significado. O Evangelho possui um padrão fixo de ensinamentos, modelo da sã doutrina, que não pode ser relativizado ou alterado para agradar a cultura. Timóteo recebeu esse bastão teológico e tinha a obrigação de vigiá-lo e protegê-lo contra falsificações, contando com o auxílio interno do Espírito Santo que habita na Igreja. Ligação com o Antigo Testamento. A expressão guardar o que foi confiado ou proteger o depósito baseia-se nas severas leis de custódia e penhor descritas no Antigo Testamento. Se alguém recebesse os bens ou animais de um vizinho para guardar, era responsável civil e espiritualmente diante de Deus pela integridade daquele objeto. Êxodo 22, 7 e 13. Paulo eleva essa lei jurídica veterotestamentária para o plano espiritual. A verdade do Evangelho é o bem mais precioso da terra, colocado sob a custódia da liderança da Igreja. Quarta parte. O contraste entre a deserção e a fidelidade prática. Versículos 15 e 18. Verso 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Significado. A dor do abandono ministerial. Quando a situação apertou em Roma, líderes e igrejas inteiras da Ásia Menor viraram as costas para Paulo com medo de represálias. O apóstolo expõe nominalmente os líderes Fígelo e Hermógenes como exemplos de covardia e deserção na hora da prova. Versos 16 e 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Significado. Em contraste com a covardia da maioria, Paulo exalta a bravura de Onesíforo. Esse irmão viajou da Ásia até Roma e procurou incansavelmente pelas prisões da capital até encontrar o apóstolo na masmorra. Onesíforo não teve vergonha das correntes de Paulo, levou suprimentos e reanimou o coração do idoso apóstolo. Paulo ora para que Deus retribua essa lealdade com misericórdia no último dia. Resumo geral. Sobre a coragem e a identidade cristã. O medo, o respeito humano e a vergonha do Evangelho destroem a eficácia do cristão. O Espírito de Deus nos equipa com poder realizador, amor abnegado e equilíbrio mental. 2. Os dons recebidos de Deus não operam sozinhos, exigem dedicação diária e o esforço consciente do crente para manter a chama do chamado acesa. Sobre o legado e a fidelidade doutrinária. A família, mães e avós, exerce um papel fundamental e estratégico na formação das bases espirituais e morais das próximas gerações. 2. A verdade do Evangelho é imutável e foi entregue à Igreja como um depósito sagrado que deve ser protegido contra modismos intelectuais e heresias. Sobre os relacionamentos nas tribulações. O sofrimento por amor a Cristo revela quem são os amigos de conveniência, como Fígelo e Hermógenes, e quem são os parceiros de aliança, como Onesíforo. 2. Deus toma nota e recompensa a generosidade e a coragem daqueles que se arriscam para consolar e apoiar os irmãos que estão sendo perseguidos. Mensagem central. Em tempos de perseguição, crise e abandonos, o cristão não deve ceder à covardia, mas manter viva a chama de seu dom, protegendo a sã doutrina e orgulhando-se do Evangelho pelo poder daquele que derrotou a morte. Aplicação prática hoje. Primeira, atice o fogo da sua vida espiritual. Se você percebe que a sua fé esfriou, que a sua vida de oração sumiu e que você já não sente alegria em servir ao próximo, mude de postura hoje.
Não espere uma vontade mágica aparecer. Pegue a Bíblia, force-se a orar em secreto e use os talentos que Deus te deu. Sopre as brasas. Segunda, rejeite os pensamentos de covardia e insegurança. Quando surgir a oportunidade de falar de Jesus no seu ambiente de trabalho, de se posicionar contra uma atitude errada na faculdade ou de assumir uma responsabilidade difícil na sua comunidade, lembre-se do verso 7. Deus não te deu um espírito de medo. Você tem poder, amor e equilíbrio para agir com sabedoria. Terceira, ensine a palavra de Deus aos seus filhos e netos. Não terceirize a educação espiritual das crianças para a escola, para a internet ou unicamente para o departamento infantil da igreja. Faça como Lloyd e Eunice. Gaste tempo contando as histórias bíblicas em casa, orando com eles antes de dormir e mostrando na prática o que é uma fé sincera. Quarta, descanse na fidelidade daquele em quem você crê. Quando as crises financeiras apertarem, o corpo adoecer ou as pessoas te decepcionarem, repita para si mesmo a certeza de Paulo no verso 12. Você pode entregar o seu futuro, a sua família e a sua eternidade nas mãos de Deus, porque Ele é poderosamente fiel para guardar a sua vida até o fim. Quinta, seja um Onesíforo na vida de alguém. Procure por pessoas que estão isoladas, passando por depressão, luto ou crises pesadas na sua igreja ou vizinhança. Não tenha vergonha ou preguiça de se envolver na dor alheia. Faça uma visita, envie uma mensagem, ofereça ajuda prática e seja a resposta de Deus para reanimar o coração daquele que foi esquecido. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!